E agora vamos aprender como realizar o dimensionamento das instalações de água fria. E para isso, eu trouxe um exemplo menor, de uma casa térrea, para fazer um projeto mais simples para vocês, para ser mais didático, já que o dimensionamento de água fria exige um número maior de fórmulas, exige alguns cálculos que são um pouquinho mais chatos. Aí eu trouxe um exemplo. Além de ser menor, a gente vai ser auxiliado por um plugin que foi desenvolvido pelo nosso escritório, o plugin do Engenharia de Verdade. Ele ainda está em desenvolvimento, que é esse que acabou de aparecer na tela aqui para vocês. Mas antes de mexer nele, vamos dar uma olhadinha no nosso projeto. Se você está assistindo esse vídeo a gente gravou há 4 anos atrás. A gente estava iniciando aí com Engenharia de Verdade, mas ele continua sendo muito útil e vai ajudar você. Então não deixe de aproveitar, assistir todo o conteúdo dessa playlist. E se ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, procura a gente lá no Instagram do AMEP, que a gente vai ajudar vocês. Uma casa térrea, que vai ser utilizada como referência. Temos aqui os reservatórios. Ela já está toda modelada, toda dimensionada. O que é que eu vou fazer? Para ser mais sucinto e mais direto, eu vou apagar as instalações de um banheiro, vou mostrar para vocês como é feito o desenho dele aqui no programa e fazer todos os cálculos referentes à queda de pressão, à perda de carga. E tudo isso a gente vai ver com muita calma, para fixar de verdade na mente de vocês. Então vamos lá, essa é a nossa casa, vamos dar uma olhadinha nas instalações hidráulicas. Eu tenho aqui a arquitetura, tenho a estrutura, e agora vou mudar o modelo aqui para a gente ver apenas a parte hidráulica dessa edificação. Então vamos lá, a gente pode dividir, se podemos assim, o dimensionamento em 2 etapas. A primeira etapa, a parte de alimentação e reservatórios. Então a primeira etapa, o dimensionamento das tubulações do alimentador predial e as tubulações do nosso reservatório, e por seguinte, também dimensionar as tubulações que vão alimentar os nossos pontos de utilização, que são os chuveiros, as bacias sanitárias, as duchas higiênicas e os lavatórios. Então vamos lá, começar pela primeira parte. Vou criar aqui um novo projeto, exemplo do EDV, do Engenharia de Verdade. E profissional responsável, vou colocar meu nome, Hélio Ribeiro. Tipo de abastecimento, água fria. Fonte de abastecimento, vai ser uma rede pública. Tipo de abastecimento, isso aqui vocês já estão sabendo de qual abastecimento direto não é, porque nós temos reservatório. Indireto com bombeamento também não é, porque a gente não tem reservatório inferior, então é apenas nosso abastecimento direto. Então vamos lá. A gente coleta algumas informações do local. Para quê? Através disso é definido o nosso tamanho do nosso consumo diário. A primeira etapa que a gente vai fazer aqui, para ser até mais direto e sucinto com vocês, a gente vai calcular, primeiro, a capacidade que a gente precisa de armazenar a água. Por exemplo, qual o consumo que eu tenho nessa edificação? Quanta água eu tenho que ter armazenada dentro da nossa caixa d'água para eu ter um consumo bacana, uma segurança legal. Então, tudo isso a gente define com parâmetros. Temos aqui uma tabela onde a gente tem basicamente os tipos das edificações, qual o uso que ela vai ter. Eu tenho aqui um alojamento provisório, ambulatórios, apartamentos, casas populares ou casas rurais, casas padrão luxo. Temos aqui também indústrias, pousada, mercados. E cada um tem uma unidade. Por exemplo, em mercado a gente insere, por exemplo, a área do mercado e com isso a gente vai ter um consumo diário. Alojamento, a gente informa a população. Vamos adotar aqui que a gente está trabalhando com a casa padrão médio, certo? E assim, ela vai ter um consumo diário atrelado a ela. Isso tudo é tabelado, baseado em pesquisas, em índices, em muita literatura. Então chegamos a uns valores probabilísticos e estatísticos de 200 litros por habitante nessa residência. E quantos habitantes a gente vai considerar? Eu vou abrir agora aqui a nossa planta. E na planta abaixo a gente vai ter algumas informações. A gente tem aqui um quarto, certo? Aqui é o closet e aqui o banheiro. Aqui temos outro quarto e mais um quarto. Então temos aqui 3 quartos nessa edificação. A gente costuma considerar 2 pessoas por quarto. Então cada quarto considera 2 pessoas. Se nós temos 3 quartos, vamos ter 6 pessoas habitando nessa casa. Com isso, a gente chega num consumo diário de 1.200 litros. Então, esse é o nosso consumo diário. E agora, certo, já sei qual é o consumo diário. Essa residência vai consumir 1.200 litros por dia. E agora, qual é o tamanho do meu reservatório?
Isso aí vai depender do número de dias de consumo que você adotar no seu cálculo. Se eu adoto 4 dias de consumo, então basicamente o reservatório vai ter 4 vezes o número do consumo diário, porque esse dia de consumo refere-se a quantos dias essa edificação poderá ser abastecida baseado no seu consumo diário. E qual as referências normativas? A norma pede no mínimo 24 horas que você tenha reservado do consumo diário. Então, eu tenho que ter no mínimo um dia referente ao nosso consumo diário. Então, minha reservatório dessa casa, no mínimo, tem que ter 1.200 litros. E qual o tamanho máximo do reservatório? Não temos definido, apenas a norma traz como recomendação que, se você não consiga medir qual o grau de potabilidade que a água vai ter no seu reservatório, você adote um período máximo de 3 dias. Por que isso, Hélio? Porque quanto mais água você tem, vamos supor que você tenha essa casa que tem um reservatório no seu quintal de 20 mil litros lá. Ela vai consumir 1.200 litros por dia. Então, na maior parte do tempo, a água que vai ficar armazenada nesse reservatório será constante. Ela não vai ser renovada toda hora. Por quê? Porque ela tem um volume muito grande lá. E com isso pode haver proliferação de bactérias. Pode acontecer que essa água seja contaminada de alguma maneira. Além do mais, você não consegue garantir, né, que um cloro que trata de fato bem essa água, que vem do nosso sistema de abastecimento, ele com o tempo vai deixar de atuar. Porque a água vai ficar parada por muito tempo lá, então você não vai garantir que essa água tenha um grau de potabilidade muito bom. Então, qual a recomendação que a gente faz? Adote entre 1 a 3 dias. Então, para esse caso aqui, vamos adotar 2 dias, né? Porque aí, se faltar água na concessionária, essa edificação vai ter 2 dias ainda de consumo sem ter nenhum impacto. E com isso, com os nossos cálculos, né, de maneira automatizada no nosso plugin, que é o UNMAP, a gente tem o resultado da capacidade total que nós temos que reservar, que é de 2.400 litros, que é 100% no reservatório superior, já que nós não temos reservatório inferior, e ele traz uma recomendação. O reservatório ideal tem que ter 3.000 litros. Por quê? Porque não existe nenhum reservatório comercial, pré-fabricado, obviamente, que tenha 2.400 litros. E aqui vamos olhar, né, também, esses reservatórios também já foram previstos no projeto de arquitetura. E basicamente na arquitetura tinha 2.000 litros, gerando assim 2.000 litros, um pouco menos. Então vamos supor que na arquitetura o arquiteto considerou mais ou menos 1,7 dias de consumo, chegando assim a 2.000 litros para essa edificação, que atende tranquilamente. Como vocês podem ver, ele poderia também considerar 2.500 litros. No nosso projeto, o que é que a gente geralmente faz? A gente analisa o posicionamento que o arquiteto colocou, porque a posição da caixa d'água vem do arquitetônico. A gente, como engenheiro de instalações hidráulicas, como responsável pelas instalações hidráulicas, o que a gente faz é apenas a verificação. A gente pode, de fato, tentar em conversas, né, com os outros profissionais, com o arquiteto, falar, poxa, dava para colocar essa caixa d'água nessa posição, tem como subir mais um pouquinho, tem como puxar ela mais para esse lado, tem como fazer esse ajuste. Então a gente pode ter isso, mas a definição inicial da edificação vem do arquitetônico. Então o arquitetônico define a altura, o arquitetônico define o volume, define a posição. O que é que a gente faz? A gente verifica, vamos verificar o volume, se o volume que o profissional sugeriu atende. E a gente verificou que com 0,7 dias de consumo atende. O que é que a gente pode fazer para ser mais criterioso ainda? A gente fazer uma visita no local da obra, fazer uma sonda, pergunta para os vizinhos, falta muita água por aqui, qual é o histórico aqui, já faltou muita, você sente isso? Verifica o tamanho dos reservatórios dos vizinhos também. Tudo isso são informações que você pode coletar com muita facilidade. E não tendo essa informação, você pode adotar 2, adotar 2,5. E com isso você chega de fato na capacidade que você precisa ter para o seu reservatório. E com isso depois a gente posiciona os nossos reservatórios, né, onde o arquiteto já preveu. Nesse projeto, eles previram o reservatório apoiado na base, né, nessa laje. Só que a gente falou para eles, vamos fazer um sistema de elevação aí para melhorar a pressão, que estava um pouco baixa. Vamos elevar um pouquinho, colocar uma base de madeira. E com isso a gente consegue alguns
MCAs a mais, como eu vou mostrar no cálculo da perda de carga. Então, basicamente, aqui a gente já chega na nossa capacidade de reservatório. Vamos agora dimensionar o nosso alimentador predial, que vem da concessionária até os nossos reservatórios. O primeiro passo é pegar o consumo diário. Com o consumo diário, você adota uma velocidade de tubulação. Quanto maior essa velocidade, menos vai ser o tamanho do seu tubo. Basicamente assim posso dizer. Aqui vamos adotar o pior caso, que é 0,6 metros por segundo, e adotar o tempo de recomposição. Hélio, o que seria tempo de recomposição? Ou de reposição, perdão. Esse tempo é o tempo que leva para o reservatório encher. Mas encher não no seu volume completo, encher apenas no seu consumo diário. Então, o que é que eu quero dizer? Eu estou dizendo aqui que em 1 hora a tubulação que vem da concessionária, o alimentador predial, vai preencher com 1.200 litros o nosso reservatório. Só que esse valor é muito pequeno. 1 hora é um tempo muito baixo. Vamos adotar 3 horas para o consumo diário. E com isso a gente vai chegar a uma vazão e a um diâmetro do alimentador predial. A gente faz 2 tipos de cálculo. Um é pela velocidade da tubulação. A gente já tem algumas fórmulas matemáticas que a gente vai deixar também em anexo, tudo organizado para vocês. O tempo de reposição. E a gente também não pode passar, olha pessoal, o nosso plugin já avisou aqui, o NBR 5626-2020 determina o tempo máximo de 3 horas. Mas esse tempo máximo de 3 horas é referente a edificações de residências unifamiliares. Então, casas térreas, mora apenas uma família. Tempo máximo de reposição, 3 horas. Então, adotamos aqui 3 horas, chegamos a um diâmetro de 20 milímetros. E com isso, a gente já pode fazer o traçado do nosso hidrômetro até o reservatório. Vou abrir a nossa planta aqui para vocês verem o traçado que a gente fez. Ok, vamos lá. Aqui a nossa curva. Temos aqui o passeio. Temos a ligação, onde vai ser instalado o hidrômetro. E aqui vai. Do hidrômetro ele faz uma divisão onde alimenta algumas torneiras de jardim. E também passa uma tubulação por um shaft. Como vocês podem ver, temos 4 paredes aqui da arquitetura. E entre elas tem espaço vazio, que é um elemento apenas arquitetônico de fachada. Então a gente aproveitou isso para fazer a subida da nossa coluna de alimentação de água fria do alimentador predial. E aqui vou abrir a planta agora de cobertura. E na planta de cobertura ele passa acima da laje e vai alimentar os nossos reservatórios de uma maneira muito prática. Como a gente adotou 25 milímetros ao invés de 20, que foi o calculado, porque não tem de fato uma grande diferença entre o custo entre 20 e 25 milímetros. A gente considera, né, que essa diferença de custo entre as tubulações e as conexões é muito baixa para justificar você, não, vou adotar de 20, e não a de 25. Só no caso assim de um caso muito específico, por exemplo, de um empreendimento que tem 500 casas iguais a essa. Se você tem 500 casas iguais, você faz de fato essa alteração onde dá para reduzir de 25, você reduz para 20, você pode proporcionar de fato uma economia relevante. Nesse caso em específico, a gente ganha um pouquinho mais de folga no nosso dimensionamento e o custo também não fica muito caro. Então a gente considera que vale a pena adotar 25 milímetros. Então dimensionamos o nosso abastecimento. Para onde agora a gente vai? Vamos dimensionar as instalações do nosso reservatório. No nosso reservatório nós temos diversos conjuntos de tubulações, como a gente já discutiu. E um deles é a nossa tubulação de limpeza e extravasor. O nosso extravasor é muito fácil mesmo de ser dimensionado. O que é que a gente pega? Qual é o diâmetro da tubulação que está alimentando a nossa caixa d'água? O diâmetro é de 25 milímetros, que é das tubulações que vem do nosso hidrômetro. Então, qual o diâmetro que precisa ter na nossa tubulação aqui de extravasor e de limpeza também? Um diâmetro comercial acima deste. O que é que isso quer dizer? Se aqui é 25 milímetros, o diâmetro acima de 25 vai para 32, que é o diâmetro que a gente considerou. Outra coisa que você pode ser considerada é você de fato botar até um diâmetro até acima, se você se sentir mais seguro, né? A depender do tipo de abastecimento. Como aqui abastecimento é via concessionária, o alimentador predial, é algo bem tranquilo, né? A gente adotou de 32. Se fosse um sistema de recalque, talvez você pode se prever um pouco mais, né? A depender da potência da sua bomba.
Mas, de maneira gerais, adote sempre um diâmetro acima da alimentação do seu sistema. Aqui nós temos a ligação entre as duas caixas d'água, que é interessante também que você adote o mesmo diâmetro, o diâmetro superior às saídas, para que você sempre mantenha um nível igual, já que aqui a gente está utilizando dois reservatórios interligados um ao outro. E você também pode utilizar tubulações de aviso. Aqui não foi feita uma tubulação de aviso, porque a tubulação de limpeza e extravasor já está direcionada com a área onde tem uma fácil visualização. Mas se você quiser, é só basicamente você fazer uma derivação do sistema de extravasão, e essa tubulação pode ser pequenininha, pode ser de 20 milímetros mesmo. Da mais fina possível, por quê? Porque aí você deixa ela mais embutida, não afeta tanto a estética, e você cumpre a função, que é só avisar o usuário que está tendo algum problema na torneira boiadela ou no seu sistema de abastecimento. Então, findando-se aqui, a gente agora vai partir para o dimensionamento das nossas instalações internas, né? O famoso cálculo da pressão. E para isso, eu vou explicar para vocês na próxima aula junto com a norma antiga.